Opa, tudo bem? Eu sou o Luiz Camargo e seja muito bem-vindo. Ontem eu publiquei um texto nas minhas redes sociais e aqui na comunidade do canal sobre o que eu penso da Lava Toga. E fiz isso antes do Olavo fazer um vídeo dizendo que essa CPI não passa de uma bobagem. Falo isso porque até o Olavo dar o seu parecer, muita gente de direita estava meio que em cima do muro. Inclusive, admiro o Nando Moura por permanecer firme nas suas convicções e não mudar de ideia mesmo depois de ter ouvido o homem da Virgínia. Bom, mas só o texto que eu fiz não bastou. Hoje o dia todo estão me cobrando um vídeo sobre a minha opinião. E realmente, no que eu escrevi, não deu aí para me aprofundar muito nessa polêmica. Mas antes de falar sobre a CPI da Lava Toga em si, é necessário deixar uma coisa bem clara. Ser contra esta CPI não tem nada a ver com defender o Flávio Bolsonaro. Eu não sei por que tem tanta gente fazendo aí essa confusão. É como dizer que agora o Nando Moura apoia o Randolph Rodrigues só porque o parlamentar da rede também é favorável. A minha opinião aí sobre o Flávio é muito clara. Quero que ele seja investigado e, se for culpado, que seja punido com todo o rigor. Simples assim. Inclusive, uma das primeiras atitudes que devemos cobrar do novo PGR é que ele tente derrubar a decisão do Toffoli, que suspendeu as investigações no COAF e que acabou beneficiando vários investigados, entre eles o filho do presidente. Mas também precisamos entender que não existe ainda um processo formal aberto contra o Flávio. O que existe é uma investigação contra o seu ex-assessor, o Queiroz. Ou seja, o filho do presidente, pelo menos por enquanto, não está correndo o risco de sentir o peso da lei em suas costas. E mesmo que um juiz abra o tal processo, para que ele seja condenado ou absolvido, demoraria anos, por conta aí dos inúmeros recursos cabíveis. E caso fique mesmo comprovado o seu crime, a pena seria, no máximo, perder o mandato e devolver o dinheiro. Fora que antes disso acontecer, teriam que condenar todos os outros envolvidos, visto que na lista das rachadinhas que ocorreram na Alerj, Flávio é um dos últimos. Ou seja, não tem por que achar que o Bolsonaro cometeria um suicídio político só para salvar o seu filho. Esse papo aí de que o presidente está movendo todo o aparato estatal para encobrir o Flávio foi só uma narrativa criada pela extrema imprensa e que toda a direita jujuba e a isentosfera compraram sem hesitar. E agora, toda a movimentação do presidente, que contraria os desejos dessa turma, já se transforma em um esquema que visa proteger o Flávio. Falam que o Bolsonaro costurou um acordo com o STF para salvar seu filho. Só que em 2018, o Supremo decidiu que o Flávio não tem foro privilegiado, pois o fato ocorreu enquanto este era deputado estadual. Logo, se houver aí denúncia formal, será julgada pelo TJ do Rio de Janeiro e não pelo STF. Essa imprensa aí que criou esse tal acordão sem o menor fundamento entre Bolsonaro e Toffoli é a mesma que divulgou que Sérgio Moro estava prestes a sair do governo e que o COAF foi extinto pelo presidente para suspender de vez qualquer investigação contra o Flávio. Quando, na realidade, Sérgio Moro mandou um recado público que ele e Bolsonaro estão firmes no combate à corrupção e ainda anunciou um curso para policiais nos moldes do FBI, coordenado pelo general Mourão. Assim como, na realidade, o COAF foi apenas retirado dos ministérios e passou para o Banco Central, uma instituição técnica, onde, sem a influência política, pode atuar de forma independente. Tanto que agora vem trabalhando como nunca. E recentemente denunciou David Miranda, no mesmo esquema que o filho do presidente foi acusado. Bom, entendendo a situação do Flávio e o desconectando dessa discussão sobre a CPI da Lava Toga, então agora podemos entrar de cabeça nessa questão que está gerando tanta divisão na direita.
Mas antes, já deixa o seu like para o vídeo ganhar relevância. Confere se você continua inscrito no canal. Confere se o sininho das notificações está ativo. E se for novo por aqui, me dá essa moral e se inscreva no canal. E hoje inaugura uma promoção na minha biblioteca chamada Desinformação, onde os livros que revelam todo o esquema de desinformação da esquerda estarão com até 50% de desconto. Estou falando aí de obras capazes de abrir nossos olhos e de nos fazer despertar de todo o processo de alienação que enfrentamos. Obras que até esta sexta-feira, dia 27, estarão praticamente a preço de custo. Então, terminando esse vídeo, já acessa bibliotecadoluiz.com.br. Tem esse lançamento aqui, a KGB, onde o ex-agente do Serviço de Inteligência da antiga Tchecoslováquia, Ladislav Bittman, descortina todas as operações soviéticas e tchecas destinadas a influenciar nosso comportamento aqui no Ocidente. A KGB, só até essa sexta-feira, estará com 40% de desconto. Tem também o imprescindível Desinformação, do Ion Mihai Pacepa, que essa semana estará pela metade do preço. Tem o 1984, do George Orwell, que estará com 15% de desconto. Esse livro, na minha opinião, é o melhor romance de todos os tempos. Aqui, Orwell constrói uma distopia onde a própria realidade se tornou a desinformação. Quero indicar também Fake News e a Transformação Social, do jornalista Christian de Rosa. A Espiral do Silêncio, da Elizabeth Noelle Neumann. E o Mentiram e Muito pra Mim, do Flávio Quintela, que essa semana estará com 40% de desconto. Bom, tem muitos outros títulos. Vou deixar o link da promoção Desinformação com todos os livros aqui nos comentários. Será o primeiro comentário. Só não deixa aí para comprar no último dia, pois alguns livros têm pouquíssimas unidades no estoque. Recado dado, então vamos lá. Sim, todos nós, nas manifestações, pedimos pela CPI da Lava Toga, inclusive aqueles que agora se posicionam contra. Assim como pediríamos qualquer coisa que em um primeiro momento se apresentasse como um meio de frear os desmandos dos ministros do STF. Porém, nunca paramos para pensar e analisar friamente se de fato uma CPI neste momento político do país seria o meio mais eficiente para isso. Eu sou a favor da CPI, sim. O que eu sou totalmente contra é esse clima beligerante que se instalou entre os apoiadores do Bolsonaro. Afinal, todos almejam o mesmo objetivo: moralizar o Supremo Tribunal Federal e punir os juízes parciais. A divergência está apenas nos meios para se chegar a esse objetivo. E se todos anelam o mesmo objetivo, quem está se beneficiando com essa divisão entre os conservadores? Eu, por exemplo, apesar de ser favorável à CPI da Lava Toga, acredito que ela faz parte de um processo onde entrou em cena no momento errado. Calma que eu vou explicar. Temos que entender que em uma comissão parlamentar de inquéritos, a CPI, o Congresso apenas investiga o assunto. Qualquer irregularidade encontrada deve ser encaminhada ao Ministério Público, que por sua vez apresenta a denúncia à Justiça. A CPI da Lava Toga, no caso, investigará o STF. E a primeira barreira a ser enfrentada é dos próprios investigados não vetarem a investigação por julgarem inconstitucional. Inclusive o Gilmar Mendes já declarou que barraria. Como sabemos, alguns juristas, como o Modesto Carvalhosa, defendem a legalidade da CPI. Mas outros, como o Ailton Benedito, explicam que ela é inconstitucional. A verdade é que nossas leis abrem margem para interpretações divergentes. E como não sou formado em direito, prefiro não opinar a esse respeito e ouvir quem entende do assunto. Mas vamos aí supor que Carvalhosa tenha razão e que a CPI passe. Então, a segunda barreira será conseguir
convencer que alguns dos nossos deuses togados se submetam aos caprichos da turma do Cajuru e compareçam nas sessões da comissão para darem explicações a respeito das suas acusações. E depois, passando por essas duas barreiras, caso a CPI encontre algum delito, no final do processo caberá ao STF o julgamento. O que seria como se abríssemos aí uma investigação contra o PCC, onde o Marcola fosse o juiz do caso. Agora, se antes da instalação da CPI tivéssemos a revogação da PEC da Bengala, teríamos 4 ministros indicados por Bolsonaro que poderiam trabalhar a favor das investigações e fazer ali uma pressão interna pela moralização do STF. Mas como este não é o caso, a única situação onde o julgamento caberia totalmente ao Congresso é através de um processo de impeachment. Só que enquanto discutimos a eficácia ou ineficácia da CPI, Alcolumbre senta em cima dos 3 pedidos de impeachment contra o Dias Toffoli. Para resumir, a direita hoje rachou para lutar por uma CPI que pode ser barrada logo de cara por inconstitucionalidade e que, se não for, os crimes por ela apurados serão julgados pelos próprios investigados, que no fim das contas se reunirão em uma pizzaria para celebrar e rir da nossa cara. Será que não seria mais inteligente que nos desgastássemos por ações mais efetivas, como a revogação da PEC da Bengala e os processos de impeachment? Mas aí, aqueles que defendem com unhas e dentes a CPI dizem que o processo de impeachment seria quase impossível porque precisa de pelo menos 54 votos favoráveis dentro do Senado Federal, enquanto a CPI requer apenas 24 assinaturas. E esta, estando em atuação, por conta aí dos crimes que viriam à tona publicamente durante as investigações, facilitaria futuramente a instalação de um processo de impeachment. Ou seja, todo mundo concorda que o que resolve mesmo não é a CPI, mas sim o impeachment. A discordância se encontra nos meios práticos para que isso seja alcançado. Sendo assim, eu continuo não entendendo por que raios então se empenhar tanto pela CPI e não juntar todos os esforços para emplacar o impeachment diretamente, mesmo que isso demande mais tempo. Bom, mas o fato é que a pressão popular conseguiu o número necessário de assinaturas para a CPI da Lava Toga. E isto fez com que os senadores tivessem uma saída de mestre. Em vez de julgarem os processos de impeachment, o que geraria indisposição com o Supremo, eles fazem uma CPI totalmente midiática para agradar o povo, já que em 2022 haverá renovação do Senado. E eles precisam gerar material de campanha para não serem esquecidos politicamente, visto aí que estão lá há quase uma década completamente apagados. Todos nós veremos figuras deprimentes como o senador Cajuru, que adora um teatrinho usando o plenário de palanque para seus discursos inflamados e inúteis. E assistiremos a isso enquanto enterramos de vez a revogação da PEC da Bengala. Agora, por que será que os senadores que estão abraçando a CPI não abraçam um projeto que criminaliza o ativismo judicial? Seria bem mais simples, mais eficaz e mais barato para se colocar em prática. Basta responsabilizar os juízes que fazem políticas nas decisões contra e a favor dos bandidos. Só que me parece que ninguém está interessado nisso, pois nunca sabem quando irão precisar recorrer à amizade de algum magistrado. Mas aí, em face disso tudo, qual seria então a solução? Onde a CPI entraria no processo? Vamos lá. A solução passa sim pela CPI da Lava Toga. Como falei, eu sou favorável, tanto que eu clamei por ela nas manifestações do dia 26 de maio. A minha divergência está na ordem das ações, está no momento em que a CPI está sendo encaixada nesse processo todo. Eu acredito que o ideal seria primeiro revogar a PEC da Bengala
e colocar 4 nomes novos no STF indicados pelo Bolsonaro. Segundo, criar o tal projeto de lei que criminalize o ativismo judicial. E por último, só depois aí que todas as reformas econômicas e o pacote anticrime estivessem devidamente aprovados, aí sim seria a vez da CPI da Lava Toga, que inclusive encerraria o primeiro mandato do Bolsonaro com chave de ouro, criando o ambiente perfeito para em 2022 se tentar abrir os processos de impeachment contra os ministros do Supremo. Só que isso reelegeria Bolsonaro no primeiro turno das próximas eleições presidenciais. Por isso que talvez seguir este processo na ordem aí que eu acabei de citar não seja interessante para alguns senadores, assim como para toda a direita jujuba que se voltou contra o governo. Estes preferem perder 3 anos de desenvolvimento econômico do país para caçar corruptos que têm poder para barrar tudo. Ah, Luiz, mas o MBL me falou que a CPI não atravancaria o andamento das reformas. E é verdade. A Lava Toga sozinha não teria esse poder. Porém, ela criará uma atmosfera de revanchismo onde pipocarão inúmeras outras CPIs. CPI da Lava Jato, CPI das fake news, depois é só esperar pela CPI da Polícia Federal e pela CPI do Ministério Público. Estou falando de guerras de poderes para neutralizar as descobertas que cada um fizer, tudo às custas de deixar o Brasil parado, com instabilidade jurídica e sem investimento, o que geraria insatisfação popular com relação ao governo e que por conta disso perderia aderência em 2022, abrindo as portas para algum outro poste do Lula ou para alguma figura sorridente do establishment. A pergunta que fica é, será que esta CPI foi mesmo pensada para limpar o STF, sem aí nenhuma intenção de minar o desenvolvimento do atual governo? Como conservador, eu tenho que sempre desconfiar dos políticos e dos seus métodos. No entanto, o fato de ser conservador também me faz defender a máxima do Otto von Bismarck, que diz que a política é a arte do possível. Eu melhoraria essa frase dizendo que a política é a arte do que tem para hoje. Sendo assim, não seria prudente, nesse momento, ir contra a CPI. Ela é literalmente o que temos para hoje para tentar trazer à tona toda a podridão do STF e, quem sabe, através da pressão popular, abrir o caminho para os processos de impeachment. O que não podemos, como o próprio Olavo nos alertou ontem, é por conta de qualquer divergência dispersar nosso apoio ao presidente. Sendo assim, eu deixo aqui o meu apoio ao Bolsonaro e à CPI da Lava Toga. E fico na torcida para que o revanchismo entre os poderes da República, como acabei de explicar, não deixe o país estagnado. Bom, vocês me pediram aí a minha opinião e aí está ela. Se você já formou a sua opinião e é igual à minha, ótimo, estamos juntos. Agora, se a sua opinião é diferente, ótimo, estamos juntos também. Nós, conservadores, anelamos os mesmos objetivos. Porém, é normal divergirmos nos métodos. Por exemplo, Ailton Benedito é contra a Lava Toga, pois crê que ela seria uma perda de tempo, além de não encontrar amparo na Constituição. Modesto Carvalhosa é a favor, porque interpreta a Constituição de outra forma e enxerga na CPI um meio eficaz de se cavar o processo de impeachment. Ailton e Carvalhosa, esses dois sim, merecem nossa atenção. Afinal, possuem conhecimento técnico de sobra para julgar essa questão. Se nem os dois entraram em um consenso, com certeza nós que não vamos entrar. Agora, por conta disso, ficar magoadinho, cortar relações, sair do canal, bloquear nas redes sociais, só demonstra uma profunda imaturidade. E por hoje é isso aí. Deixa aqui nos comentários a sua opinião, compartilha ao máximo esse vídeo e não esquece de acessar a minha biblioteca, bibliotecadoluiz.com.br. Os livros da promoção Desinformação estarão no link que vou deixar aqui nos comentários.
Corre, que a promoção encerra essa sexta-feira. Então até o próximo vídeo. Valeu!